Eu percebo que tenho medo de dizer quando algo me incomoda. Fico com receio de criar conflito, então guardo tudo pra mim. Só que isso vai virando um peso enorme. Eu queria entender por que é tão difícil me posicionar sem achar que vou ser rejeitada. O que me parece manter todos esses comportamentos é justamente o medo da rejeição. E por ter medo da rejeição, você vai acabar fazendo todo esse processo, né, de segurar, de evitar falar. Em termos muito gerais, assim, né, como é que seria uma linha de tratamento? A gente expor a essa pessoa, auxiliá-la a entender que nem tudo é rejeição, e que se em algum contexto ela for rejeitada, isso não diz especificamente sobre ela, né? Envolve muito o outro. Então, se alguém me rejeitou é porque eu não tenho valor, Não, necessariamente. A maioria das coisas não é sobre nós. Mas realmente teria que ter, primeiro, essa compreensão do porquê que age assim e essa exposição sempre dentro de um nível de segurança, né, e conforto para o paciente, para que ele consiga quebrar esse padrão. Porque não, a gente não vai agradar todo mundo. E esse eu acho que é um dos piores cenários, é quando tu tenta fazer isso, porque é exaustivo demais, é muito moroso, muito pesado. E é sempre aquelas frases de efeito da internet, né? Se tu nem gosta de todo mundo, por que tu vai agradar todo mundo? Não faz sentido, né? E às vezes isso reforça a sensação de a crença de não ser gostável, porque as pessoas nem me conhecem de verdade. Perfeito. Porque se eu for eu mesma, elas não vão gostar de mim. Se eu falar o que eu penso, elas não vão gostar de mim. E daí as relações também, elas não parecem tão verdadeiras na visão da pessoa que age dessa forma, porque... ele só gosta de mim porque eu sou assim, mas se eu agir de outra forma, ele não vai gostar. Tem gente que confunde muito isso, gostar, com ser útil. Então, que a pessoa goste de você sem você precisar ser útil a ela, né? Então, isso aqui também é muito importante, porque aí tu vai criando quase como um personagem e isso não se sustenta. É muito, muito pesado, assim. Acho que ninguém precisaria viver desse formato, né? E é muito delicado, né? Porque tu não tem como saber o que a pessoa vai gostar, o que ela vai esperar. Tu não tem como saber porque tu não deu nem a chance da pessoa te conhecer de verdade. A forma como você se enxerga, ela é sua. Cada um te enxerga de uma forma diferente. Você desempenha um papel diferente na vida de todo mundo com quem tu convive. Logo, não tem como você generalizar a visão dos outros a partir da sua visão. É muito injusto, tanto com você quanto com o outro. E aí, talvez aqui em alguns processos essa pessoa provavelmente não teria uma autoestima muito elevada, teria que reforçar isso, porque talvez ela pense, mas se me conhecerem não vão gostar, porque eu não tenho nada de bom. Então a gente ouve muito isso em clínica, assim. E não é assim que funciona, isso é uma distorção que você tá tendo sobre você, mas o pior cenário, se você efetivamente não tivesse nada de bom, o que é muito improvável, a gente tem que fortalecer isso, então tem que agir para começar a se tornar uma pessoa que você deseja genuinamente, mas deseja sem precisar que o outro te aprove ou não, tá? O que é ser essa pessoa tão boa que você imagina, né? Mas que seja boa principalmente pra você, né? Não pros outros. Será que é uma pessoa boa pra todo mundo? Muito provavelmente não. Fico com receio de criar conflito, então guardo tudo pra mim. Por que o falar precisaria necessariamente se tornar um conflito? Isso é outra distorção que a galera tem, né? Mas se eu falar vai dar briga. Não necessariamente. Existem formas de falar, né? Porque existem formas, né? Não é o que eu falo, é como eu falo. Então isso a gente consegue também treinar, porque comunicação a gente não nasce sabendo, a gente aprende. Logo, se você não nasce sabendo, você consegue desenvolver outras habilidades. Mas aqui também teria que ter uma exposição gradativa para você conseguir comunicar, né? E eu sempre gosto de trabalhar isso com os pacientes. Você nunca começa a fazer algo que é difícil para você pelo mais difícil. Então, por exemplo, se para mim me comunicar é muito difícil, eu nunca vou começar no nível hard. Exemplo, dando uma palestra. Porque eu vou travar, eu vou querer desistir, vou desistir da terapia e uma série de outras coisas. Eu começo sempre do menos difícil, eu faço essa exposição, faço, aí eu passo para a próxima etapa e assim eu vou indo até eu chegar no nível que eu quero daquilo, tá? Então, assim, vocês conseguem fazer sozinhos, né? Essa hierarquia de exposição. O que eu preciso fazer para ser aquela pessoa que eu quero ou para me comunicar como eu quero? E ali eu começo. Seja por isso ou até por temas, né? Eu quero falar com meu marido. Mas esse assunto é muito difícil, então começa por outro. Faça isso até se tornar menos estranho e difícil e assim você vai conseguir gerar essa habituação. E uma coisa importante e boa também é pedir feedback. Porque às vezes tu vai achar que a pessoa entendeu tal coisa, às vezes a pessoa entendeu uma coisa diferente, então pergunta, o que tu entendeu disso que eu disse? Tu concorda, não concorda? Como é que é isso pra ti? Perfeito. É bem significativo pra vocês alinharem também, pra não ficar uma brecha a interpretações, sabe? E tenho medo de dizer quando algo me incomoda. Se a gente parar pra pensar,
Então, tecnicamente, você não comunica quando algo te incomoda, você fica ali no desconforto, certo? Se tu vive no desconforto, tu não acaba se colocando num papel de ser menos importante do que o outro? Porque o outro não pode ficar no desconforto, mas eu posso. Eu não posso comunicar quando algo me incomoda porque eu vou incomodar o outro. Eu não posso incomodar o outro, mas eu posso ficar incomodada. Pesado. Sim. E isso, querendo ou não, afeta muito a autoestima. E daí isso acaba alimentando tudo, porque se tu não tá bem contigo mesma, com a tua autoestima, com o teu autoconceito, tu vai achar que facilmente alguém vai te rejeitar. E aí tu vai ficar nessa corda bamba pra não ser rejeitada, né? Realmente, se colocar menos que o outro é um péssimo sinal. Porque se a gente se coloca menos, significa que eu sou inferior ao outro. Logo, o outro é melhor em algo. E a gente já se vê com esse olhar distorcido. Nossa, uma coisa alimenta a outra. Aí você tá muito casadinho, né? Seria um bom paciente na vida real. Verdade. E assim, todas as crenças, as visões que a gente tem sobre as situações, sobre o que pode ou não acontecer, isso vem de vivências que a gente teve ao longo da nossa vida. Vivências essas que foram ou não reforçando pensamentos que a gente tem. Por isso que também é importante tentar puxar na memória. Gente, teve alguma situação que eu de fato fui rejeitada? Que eu me senti rejeitada? Tudo bem, eu me senti rejeitada, eu de fato fui. Tem outras formas de olhar para essa situação? Com quantos anos eu olhei para essa situação e interpretei dessa forma? Perfeito. A gente precisa olhar pra isso também, porque às vezes tu leva a visão que tu tem de ti baseada num olhar de uma criança de 3, 4 anos, 5 anos. Perfeito. E quando a gente, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa que vai ser rejeitada. É como se tu afunilasse tua visão e tu só filtrasse situações que demonstram que de alguma forma tu foi rejeitada. Mas e todas as outras que já aconteceram, tu tá também prestando atenção? Para conseguir flexibilizar essa visão e encontrar realmente evidências que comprovem que você tá sendo rejeitada? Esse vídeo foi uma verdadeira terapia, exatamente isso. Esse é o processo para que você consiga sair desse ciclo, né? Isso. Então, muito bem. Sugiro fortemente que você reveja esses trechinhos de novo, faça esses exercícios, tá? Porque não tem como a gente ter mudança se a gente não tiver ação. E, como sempre, nos vemos no próximo episódio. Foi um prazer. Até mais. Um beijo.